Olá, pessoal. Eu sou Edson Lisboa, ginecologista obstetra, e você está no canal do Conhecimento. Hoje eu vou falar mais ou menos o que a maioria das gestantes quer saber, que é a data provável do parto. Como é que eu chego a calcular a data provável que vai nascer meu bebê? Então, fique aqui comigo que vocês vão ver. Então, praticamente nós temos duas maneiras para conseguirmos chegar a esse cálculo. Ou seja, é um cálculo, pessoal, aproximado. Porque muitas vezes a paciente pode ter outras coisas, outros acidentes, alguma coisa que possa ser uma infecção, pode antecipar o parto, mas a data provável do parto tem como se calcular, se nada acontecer. Se não tiver uma infecção, se não tiver um trabalho de parto prematuro, se não tiver o descolamento, então se não houver nada de alterado, nada de anormal, dá para se calcular. Como é que se calcula a data provável do parto? Através de duas maneiras. Nós temos agora um gestograma, que nada mais é, vou mostrar depois para vocês, o gestograma nada mais é do que um círculo em que você coloca a data da última menstruação, você marca a data da menstruação e o disco mostra para você, com outra seta, a data provável do parto. Então, isso é uma maneira de você calcular, é a maneira mais simples. Você tendo esse gestograma, você pode calcular. A outra maneira mais difícil, que também não é tão difícil, mas dá para fazer, a gestante, ou qualquer colega da área de saúde, ou qualquer profissional médico, ou qualquer profissional obstetra, é a regra de Nageli. Então, a regra de Nageli, você vai calcular a última menstruação que a paciente vai te relatar, porque se ela não relatar a última menstruação, você não tem como fazer o cálculo. Então, o que você faz? Quando você tem uma gestante, você vai começar o pré-natal, ela não tem como te relatar a última menstruação, você pode fazer indiretamente através do cálculo se ela tiver com uma boa altura uterina. Porque a altura uterina pode refletir a idade gestacional quando você a desconhece. Aí você fala assim, mas como assim, doutor Edson? É assim, vamos supor que uma paciente chega com uma barriguinha e diga, eu não sei quando foi minha última menstruação. Você vai lá e vai aferir com uma fita métrica da sínfise pública até o limite superior onde está a barriguinha dela, o fundo uterino que você calcula. Vamos supor que você tenha lá 20 centímetros de altura uterina, entre a sínfise púbica e o fundo uterino. Você diminui de 4, você chega aproximadamente à idade gestacional, sem que ela tenha comentado com você ou que ela tenha esquecido quando foi a sua última menstruação. Então você entendeu? Então vou lá, eu meço numa fita métrica e meço que ele tem 20 centímetros de altura uterina. Diminui de 4, cai para quanto? Para 16. Então, a idade gestacional, sem ser referido nada, sem ultrassom, sem a última menstruação, ela pode ser aproximada de 16 semanas. É claro que você pode errar, mas vai errar muito pouco, porque isso aqui não é nada assim inventado, realmente é pesquisado. Isso é trabalho científico, tá? Então vamos lá. Outro exemplo. A paciente chega, isso é muito comum, a paciente chegar sem ter nenhum exame nem de gravidez. Chega, doutor, eu estou grávida, a barriga está crescendo. Você vai lá e mede, de novo, da sínfise pública, da parte superior da sínfise pública e vai até o fundo uterino. Vamos supor que tenha 28 centímetros de altura. Você pega esses 28 e diminui de 4. Deu quanto? 24. Então, essa paciente provavelmente tem 24 semanas. Isso é uma maneira indireta, pessoal, de você saber aproximadamente de quantas semanas a gestante está, tá? Mas o mais correto é como eu falei, ou você pega o disquinho, se ela souber a última menstruação, o gestograma, ou se ela souber também, você faz a regra de Nageli. Então, eu já mostrei para você. Então, dá para você saber pelo gestograma e pela regra de Nageli se ela sabe a última menstruação. Se ela não sabe a última menstruação, vai pelo cálculo da altura uterina. Agora, se a paciente está no comecinho de gravidez, não tem como medir a altura uterina, não temos como fazer o cálculo. O que nós temos que fazer? Através de ultrassom. Você pede ultrassom precoce, ultrassom transvaginal, e aí quando vier pelo ultrassom a data, a idade gestacional, é a idade que você vai começar a fazer seu pré-natal. Daí para frente você vai fazendo a soma através desse primeiro ultrassom. Então, e mesmo quando você também vai fazer dessa maneira, que é indireta, que a gente chama, que é a medida do fundo uterino, você também tem que se prender ao ultrassom. Não é porque você achou que mediu de 20 da 16 semanas que você vai desprezar. Não, peça o ultrassom e veja se esse cálculo está batendo junto com a sua impressão diagnóstica do exame que você fez do fundo uterino, né? Pela altura uterina. Então, pessoal, vamos lá.
Então, eu falei para vocês que se ela souber da última menstruação, você vai ter o gestograma e vai ter a regra de Nageli. E o que se baseia essa regra de Nageli? Então, Nageli foi um médico alemão, obstetra, que desenvolveu a maneira de se calcular a data provável do parto. Então, como é que você faz? Então, é o seguinte, se for mulheres multíparas, hein? Como as mulheres múltiplas têm parto antes daquelas que de repente são primeiro filho, então a mulher quando tem mais filho, é mais chance dela antecipar o parto daquele que foi o primeiro dela. Então ela vai para o segundo, às vezes nasce um pouquinho antes do primeiro. Então a tendência de muitas mulheres quando tiver muitos filhos é nunca esperar tanto tempo, porque elas têm tanto parto que isso fica treinado. Então é mais fácil uma múltipla ganhar logo seu bebê e não chegar a 40 semanas de uma mulher que teve o primeiro filho. Então é mais comum as mulheres primigestas demorarem levar mais tempo no ter o tempo de gravidez do que as mulheres múltiplas. Então por isso que a gente soma de 7. Então a regra de Nageli se baseia no seguinte, você pega o primeiro dia da última menstruação e soma-se de 7. E aí você vai para o quê? Então você vai calcular o primeiro dia, depois ela vai dizer em que mês que foi a última menstruação dela. Então você pega o dia, soma de 7. Quando for o mês, você tem que fazer da seguinte maneira. O mês, você tem que pensar, se for nos 3 primeiros meses, você vai pegar e somar de 9. Então, se for janeiro, fevereiro e março, você soma de 9. E se for depois de março, for abril até dezembro, você subtrai de 9. Então, o mês você já soube calcular. O mês, for a múltipla, soma 7. Se for o mês, diminui, soma-se de 9 se for os 3 primeiros meses e subtrai de 3 se foi depois de abril, né? E o ano é o seguinte, se for o ano que você está vendo que é no final já do tempo, para somar vai passar para o ano seguinte, então está em dezembro, aí você faz o cálculo vai para o ano seguinte, tá? Isso eu vou mostrar para você daqui a pouquinho por escrito, né? Então você vai ver. Então, como é que se faz? Então, pela data, soma-se de 7 se for múltipla. Por que, pessoal, estou falando isso? Porque quando você tem primigesta, você tem que somar de 10. Então, para você ter precisão no dia que pode nascer a data provável do parto, tem diferença entre múltipla e primigesta. A múltipla você soma de 7 e a primigesta você soma de 10, só no primeiro dia. O mês é igual para as duas, tanto múltipla como primigesta, tá? Os 3 primeiros meses soma-se de 9. A partir de abril, subtrai de 3. E o ano é o ano se for. Se for no mesmo ano, é o ano em que ela vai te falar, da última menstruação, ano tal. Se for o finalzinho do ano, passa para o ano seguinte, tá? Essa é a regra de Nageli, tá bom? Então, é muito simples a regra de Nageli para você calcular e o gestograma, que é o círculo, que é um disco que você marca a última menstruação e lá embaixo, quando você gira para dizer onde está a última menstruação, simultaneamente já marca uma seta dizendo a data provável do parto. Tá bom, pessoal? Essa é a maneira de você fazer o cálculo provável do seu parto. Então, toda mulher que quer fazer o cálculo do seu parto pode fazer independente do seu médico calcular. Então, a data provável do parto é através da regra de Nageli e do gestograma. Aqui eu deixo um abraço a todos e se vocês gostaram desse conteúdo, me sigam no canal do Conhecimento com Edson Lisboa.